Bem, gente, boa noite. Vamos unir os nossos corações, vibrar de forma sincera, para que a gente possa ser alcançado e envolvido no propósito verdadeiro do qual nos encontramos reunidos, que é entender o Evangelho de Jesus para colocarmos em prática. Antes, gostaríamos de abrir um parêntese aqui para externarmos um convite a todos vocês. No próximo dias 29 e 30 agora de novembro, estaremos realizando a terceira Jornada Espírita de Campo do Brito. Na oportunidade, estaremos recebendo Frederico Menezes, de Pernambuco, João Marcos, do Espírito Santo, Roberta Zagueto, de Minas Gerais, Tállios de Taços, da Paraíba, Carol Medeiros, da Paraíba, Luiz Antônio, de Sergipe, o Ítalo Francisco, aqui de Sergipe, com Rodrigo Mendes e a sua banda, irão fazer um show musical. Na oportunidade, estudaremos sobre Floresça onde estiver. Então, todo o evento será um estudo sobre a necessidade de florescermos aonde estivermos, na família, no trabalho, na sociedade, com a diversidade da reencarnação. Então, externamos aqui um convite, para que vocês possam se fazerem presentes. A nossa instituição comporta apenas 400 lugares, então é preciso que haja a aquisição dos ingressos, Nós estamos pedindo uma ajuda para a realização do evento de R$10 por dia, que será no sábado e no domingo. E também temos aqui a lojinha do Saru. Nós criamos um mascote do nosso evento, fizemos uma pesquisa sobre os animais da fauna da nossa região, da nossa cidade, e nos afeiçoamos sobre a vida do saruê, que é um animal que é maltratado, infelizmente, por incompreensão do seu papel. É um animal que tem uma imunidade ao veneno das cobras, dos escorpiões, das caranguejeiras, e ele é um predador desses animais que é perigoso para o homem. É um animal dócil, pesquisamos bastante a vida dele, e Carol Medeiros, lá da Paraíba, criou esse mascote de uma forma tão linda, que está exposto nas camisas, nas canecas, nos copos, nas toalhinhas para ir para a academia, e que a gente está vendendo esses produtos para pagarmos som, iluminação, passagem aérea e tudo isso que exige de nós, exige a realização do evento. Mas já pintamos a instituição, já fizemos tudo que era possível para recebê-los de forma adequada, mas o principal, preparamos o nosso coração para, com alegria, com vibração importante de florescer o bem onde estivermos, aguardarmos todos vocês. E o tema em questão é justamente Brilhe a vossa luz. E é um tema que exige muito a nossa reflexão. Está exarado no Evangelho de Mateus, lá nas boas aventuranças, no discurso poético de Jesus, em que ele decanta, elenca primeiro as bem-aventuranças e depois ele vai dizer: vós sois o sal da terra. E se o sal não tiver sabor, para que servirá? Será lançado
fora onde o homem possa pisar. E aí ele vai dizer que ninguém pode esconder uma cidade que tenha sido erguida em cima de uma montanha, e que ninguém acende uma luz para colocar embaixo de uma vasilha. Se coloca ao alto para que possa ser observado por todos. Portanto, brilhe a vossa luz, fazei as boas obras para serem reconhecidas pelos homens e que possa glorificar o nosso Pai que estás no céu. Então, esse é um texto bem emblemático, né? Precisamos nos perguntar como pode o homem ser correlacionado como o sal da terra. O que é isso? Porque Jesus afirma, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Espera aí. Mas o que é que a gente entende? A gente já parou para analisar o que significado tem e qual a razão pela qual Jesus afirmou que nós somos o sal da terra? Aí veja só, quando a gente vai observar o sal é um mineral que é encontrado na terra e na água. Mas ele é um mineral incorruptível. Ele é um mineral que apenas dá, ele não recebe. Ele é um mineral tão verdadeiro que, se misturarmos o sal com o açúcar fica salgado, mas o sal não fica doce. Então, só em observando o sal, a gente já começa a entender o que é que Jesus está querendo nos dizer. Vós sois o sal da terra. Então é preciso que a gente enfrente as nossas imperfeições e é preciso que a gente se torne incorruptível. É preciso que a gente apenas dê, não queremos receber. E essa é uma postura psicológica, um padrão vibracional para que a gente possa se tornar bom no meio da maldade. Que a gente possa se tornar justo no meio da injustiça, verdadeiro no meio da hipocrisia. Sejamos um agente da paz em meio à guerra. Que a gente possa fazer o bem no meio da maldade. Que é esse o papel do sal. Ele está envolvido com os minerais, mas ele não perde a sua autenticidade. E quando Jesus diz, brilhe a vossa luz, Jesus está nos dizendo que cada um é luz. Cada um de nós é luz. E, portanto, nós precisamos brilhar. Que, infelizmente, isso precisa ser entendido. Que nós não acreditamos em nossa luz. E nós estamos fragilizados e sendo acolhidos por tantos pensamentos prejudiciais, conflituosos, e não tendo esse papel de ser o sal da terra. Então nós, cristãos, precisamos estarmos seguros dos ensinos de Jesus, do grande significado do cristianismo, para que a gente possa ser luz em todos os lugares onde estivermos. Mas nós, sem entendermos isso, aí a gente, se tiver em um ambiente feliz, a gente está feliz. Se tiver em um ambiente violento, aí a gente está violento. Se tiver em um ambiente hipócrita, aí a gente também está mentindo. Se tiver em um ambiente injusto, a gente também exerce a injustiça.
E é justamente o apelo e a orientação de Jesus para que a gente se modifique. É impressionante como determinados discursos, convites, propostas, como nós aceitamos com tão pouca reflexão. Então, nos tornamos seres envolvidos com extrema aflição, quando Jesus afirma que ninguém pode esconder uma cidade erguida na montanha, ou seja, no alto, em que possa ser vista. Qual é a sua crença? Aí a gente já se fragiliza. Aí a gente não quer. Eu ouço tanto as pessoas dizerem assim: eu acho tão linda a doutrina, um dia eu quero ser espírita. Ainda não sou, e a gente afirma que não é. Então, como a nossa luz pode brilhar se nós não acreditamos em nossa luz? Se a gente se sujeita a sermos envolvidos pelo pessimismo, então a gente não compreende o nosso papel. Quando no Livro dos Espíritos Allan Kardec vai estudar sobre a encarnação dos espíritos, ou seja, por que os espíritos se revestem de carne? E na questão 132, Allan Kardec interroga os espíritos superiores, fazendo justamente essa indagação. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Em que finalidade tem um espírito se revestir de carne? Que nos aprisiona, que modifica a nossa condição, e a gente é tão influenciado por esse mundo material, porque a gente se reveste da matéria, na qual o próprio André Luiz vai dizer que nós estamos ligados à matéria molécula a molécula. Não é nem célula, gente, é molécula a molécula. Veja como há essa ligação. Que é preciso aí o espírito para que isso aconteça, seja envolvido em um processo de descondensação, perdendo a sua consciência no plano espiritual, colocado no ventre da mãe, para que no momento da fecundação, ele nesse estágio possa penetrar no óvulo no momento da fecundação. E dali por diante, já é ele quem dita a condição em que esse corpo será gerado. Por isso que um espermatozoide que ganha a corrida na trompa de Falópio de bilhões de outros espermatozoides que carregam a sua carga genética, esse que é o vencedor, então é o mais saudável. Não é lógico isso? Bem, se a célula ganha a corrida, atinge o óvulo, penetra o óvulo, transforma em ovo, por que é que esse espermatozoide, então, vai gerar um corpo deficiente? Porque justamente a partir da fecundação, agora quem dita a experiência do corpo é o espírito, que traz a sua carga de necessidade. Então, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos supremos vão nos dizer que é o seu aperfeiçoamento. Por isso que Deus nos dá a vida como provas e como expiações. E enfrentar as vicissitudes do mundo é justamente a sua expiação. E cada um terá que viver dentro da sua vibração as suas necessidades. Então, diante agora dessa realidade, nós acreditamos nisso? É isso que eu entendo? Ou imaginamos que a vida seja a vida do corpo? Nasce o corpo,
Nasce a vida, morre o corpo, extingue a vida. É assim que a gente acredita? Ou a gente acredita que tem algo que continua além do corpo? Isso é de cada um. Cada um que terá que fazer a sua reflexão. Olha o que é que Jesus está dizendo. Brilhe a vossa luz. Então é a luz de cada um. Ninguém precisa estar aqui na luz de ninguém. Cada um precisa estar na sua luz. E como é que eu vou brilhar na minha luz? Então, se eu entendo, se eu aceito, se eu compreendo que a vida se alonga além da experiência da matéria, então aí eu preciso agora compreender a minha responsabilidade no enfrentamento dos desafios, das vicissitudes, conforme asseverou os Espíritos Supremos, que agora a gente entra na experiência da particularidade da vida de cada um. Aí é cada um agora convivendo com o seu corpo, que terá a força de cada um. Perceberam que não existe uma regra geral? Todo mundo tem a mesma força, todo mundo tem a mesma vitalidade, todo mundo tem a mesma percepção. Cada um está no seu estágio, enfrentando as experiências que lhe cabe, que foram determinadas por Deus, a inteligência suprema, o absoluto, a perfeição, que não nos cabe então questionar. Ah, porque tenho um corpo assim, porque estou doente, porque fui acometido por isso ou por aquilo. Cada um precisa enfrentar as suas vicissitudes e brilhar a vossa luz. É isso que a gente precisa entender. E como é que é brilhar essa luz? É ser agente do bem aonde a gente esteja, independente do que a gente esteja. Bem, se eu estou no trabalho, mas o grupo de trabalho é pessimista, a minha obrigação é brilhar, é ser otimista. Bem, se as pessoas querem ser pessimistas, é as escolhas delas, mas eu não, eu escolho ser otimista. Então eu preciso brilhar. E brilhar é propor. Quando a pessoa está em crise, quando a pessoa está chorando, quando a pessoa está impaciente, ansiosa, aí eu vou confortar, eu vou dar esperanças. Espere um pouco, vamos pensar diferente. Por que você está assim? Faz sentido? Não é importante que você enfrente? Não é importante que você dê uma outra alternativa? Duvido que alguém que, ainda que esteja envolvido em um grande problema, que é muito comum no nosso estágio, que é muito comum no nosso mundo, e aí, como nós estamos em um estágio de muita confusão, porque a gente quer as religiões que resolvam nossa vida, por isso que a gente quer tanto milagre. E a gente até tornou Jesus um milagreiro, que é isso que é a coisa mais grave do cristianismo. Porque se a gente torna Jesus em um milagreiro, nós não vamos fazer nada. A gente vai ficar na expectativa do milagre de Jesus. E Jesus está nos dizendo justamente o contrário. Vós sois o sal da terra. Vós sois incorruptíveis. Vocês são autenticidade. Brilhe a vossa luz. Como isso é tão importante, gente. Olha, aí nós somos ansiosos, depressivos, cheios de dramas, de traumas, mas nós precisamos brilhar. Então podemos ter maridos inconsequentes, esposas ciumentas, filhos desobedientes, patrões exigentes, empregados relapsos, vizinhos atormentados, não me importa. É preciso que a gente brilhe a nossa luz. E aí, como dizia o Divaldo Franco, né? O espírita deve se trancar, chorar, limpar os olhos e sair para a vida. Porque
O próprio Jesus foi ao Monte Tabor e orou. Ele teve a premonição de tudo que ia passar. Imagine o que seja, olha, sendo preso e aí torturado, humilhado e depois crucificado. Ele olha aquilo e diz: Pai, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E orou, mas a oração dele não mudou. Ele saiu dali, pancada no lombo. Então, a nossa oração não é para que a vida se modifique conforme o nosso desejo. A nossa luz precisa brilhar com a consciência de que somos espíritos ainda em estágio de aprimoramento e que por essa razão precisamos enfrentar as mazelas, precisamos ainda superar as nossas más inclinações e que este mundo é apropriado para isso, um mundo de violência, de egoísmo, de orgulho, de vaidade. E como nós estamos sendo, como nós estamos transitando neste mundo? Estamos sendo o sal da terra, em que não permitimos sermos contaminados? Ou estamos, de forma fácil e ingênua, sendo envolvidos por esses convites, né? Porque aí nós, em um dia, vamos à casa espírita, oramos, que coisa linda, meu Deus. Aí no outro dia a gente vai para o campo de futebol. Aí quer matar o outro que está com a camisa diferente do time que a gente torce. E aí, bandido bom é bandido morto. Aí a gente quer sempre, veja, a gente até entende que a morte nem é o fim, mas a gente imagina que bandido bom é bandido morto. Bem, mas se o bandido morto não será um bandido desencarnado, atormentando a todos nós? Então, veja como nós precisamos conviver com essas adversidades para diminuir essa intensidade. E como faz tanto sentido quando a gente brilha. Quando a gente está na dor, no desespero, por alguma coisa, e a gente recebe um bom conselho, como muda, consequentemente, a nossa forma de enxergar o próprio sofrimento, a própria dor. Eu, como sou um atendente fraterno há décadas, e é uma coisa assim que eu acho que eu tenho uma habilidade, trago isso na minha alma. Embora não perceba essa mediunidade que possa ouvir os espíritos, mas tenho uma intuição aguçadíssima. E é impressionante como, com tanta frequência, as pessoas chegam acabrunhadas, com o olhar pesado, com o semblante na face de tanta desesperança, e como com a conversa, como eu percebo a mudança. Porque a pessoa está se empoderando do pessimismo. A minha vida não presta, nada dá certo, ninguém me ama. Essas coisas todas das nossas carências de espíritos ainda imperfeitos. E quando começo a convidar a pessoa a fazer reflexão no próprio mundo que ela está me descrevendo, como a pessoa começa a perceber que, mudando o olhar, olha, na mesma situação, a situação não está alterada. E ninguém está patrocinando milagres. Não, estamos apenas convidando a pessoa a observar o valor da experiência pela qual a vida lhe oferece, para o próprio bem, para a sua recuperação, para a sua renovação. Observemos que o capítulo 24
não coloqueis a candeia debaixo do alqueires. É justamente não colocar essa luz embaixo de alguma coisa. Ninguém está no escuro e acende uma lanterna e coloca dentro do bolso. Isso não faz sentido. É preciso colocar em um lugar em que a gente possa utilizar, em que possa ser útil essa luz a que ora acendemos. Então, veja, nós nos colocamos em uma forma de pensar que a gente só vai melhorar se aquela situação for transformada. E, na verdade, a transformação do acontecimento não nos cabe. Como podemos alterar uma situação na qual depende da outra pessoa? Então, nós é que precisamos alterar a nossa forma de observar as coisas. E aí, olha, eu não posso pedir demissão do trabalho. Eu tenho que trabalhar porque eu preciso do salário. Essa é uma coisa pela qual o espírito precisa estar preso à matéria. Porque aí o corpo precisa de alimento para que viva, precisa de moradia, precisa se vestir, precisa de cuidados. E a gente só trabalha por causa disso. Aí nós somos seres sexuais. Aí a gente sente atração um pelo outro. E isso faz com que a gente se una e construa as famílias. Aí tropeçando, se tratando mal, essas coisas que é da família humana. Mas nós somos impulsionados na nossa juventude pelo desejo sexual. E depois o espírito é envolvido para o amadurecimento de tudo isso, porque tudo isso não vai passar. E o alvoroço da jovialidade não virar aí a reflexão e a maturidade desse espírito que está na matéria para o seu aprimoramento, conforme asseverou os espíritos superiores. Então observemos que nós não podemos ainda viver uma vida perfeita, porque isso seria confuso para nós. Nós não saberíamos viver em um mundo feliz, onde todo mundo é gentil, porque nós ainda não somos assim. É preciso que a gente exercite tudo isso para que isso faça parte de nós. E aí, quando naturalmente a gente começar a viver assim, aí o próprio universo vai nos levando a ambientes em que condizem com a nossa forma de pensar, de sentir e de viver. Observemos que o amor, que parece uma coisa poética, e o amor é tão pouco entendido por nós que a gente associa até o amor a uma relação sexual. E a gente pensa até que o amor se confunde com uma relação sexual. E o amor não tem nada a ver com isso. Embora nós somos seres sexuais e a atividade sexual ela é maravilhosa. Principalmente quando a gente coloca o sentimento, principalmente quando a gente compreende tudo isso. Porque o espírito vive uma polarização masculina ou uma polarização feminina. E aí, quando a gente não sabe aproveitar muito bem essa experiência, e aí a gente utiliza mal, o próprio espírito se conduz a viver uma experiência para que, porque está sem compreender esse sentido dos seus sentimentos, e ele então precisa viver uma experiência em que passa a sentir atração pelo mesmo sexo. E que a gente precisa entender que é uma experiência evolutiva do espírito. E não a forma como a gente traz textos mal interpretados da Bíblia e condena e quer diminuir as pessoas como se não fossem filhas de Deus, como se não tivessem sentimentos. E a gente aplaude relações héteros em que um homem casa com uma mulher e uma mulher casa com um homem, mas eles
não cultivam a lei do amor nessa relação, se traem, não tem sentimento, e quando a gente vai ver uma relação homoafetiva, ou de duas mulheres, ou de dois homens, ou de um homem com uma mulher trans, ou seja lá como for, e existe amor, respeito, companheirismo, mas a gente nega essa relação. Sabe por que Jesus falava por parábolas? Vocês ouviram a leitura aqui. Porque tem coisas, como o próprio Jesus disse, que vocês não poderiam compreender. Então nós estamos nessa luta, sem entendermos o que seja a nossa luz, o que seja essa moral, o que seja essa ética, o que seja o nosso comportamento. E é chegado o momento em que a gente precisa perceber. Uma pessoa lá da nossa cidade tem uma relação com o anjo bom lá de nossa casa, que é a garota que trabalha lá conosco há 27 anos, um prêmio de Deus para a nossa reencarnação. A atividade da vida dela é quem faz com que a nossa vida seja melhor. Então a gente tem um carinho, um amor muito profundo por essa criatura. E um parente dela, os pais descobriram que é um homoafetivo. E aí o pai está dizendo que quer morrer, e já é para ele não ir mais na casa deles, e esse drama todo, né? E aí eu perguntava a ela, mas veja só se faz sentido isso. Aí a pessoa é uma pessoa de formação, é gerente de uma loja, é muito inteligente, é uma pessoa maravilhosa. Aí eu digo, veja só, o pai está diminuindo a condição do próprio filho por causa da forma de como ele pratica a atividade sexual, que ele nem vê, que ele nem sabe, ele está imaginando e condenando. Veja, gente, como faz tanto sentido brilhar a nossa luz. Então, o próprio pai está afirmando que é melhor que ele morra. E está alguns dias sem comer e creio que vai acabar morrendo realmente, porque ele prefere morrer do que enfrentar um filho que seja homoafetivo. Nós precisamos refletir sobre isso. O que é que a nossa mente nos diz? O que é que o nosso coração nos diz? Porque entre nós aqui possa ser que exista pessoas, e até muitas entre nós, que também concordem com isso, que não tolere. Mas aí, veja só, o que é que Jesus está nos dizendo? Brilhe a vossa luz, que a gente precisa se esforçar para ser luz. E não existe luz onde há condenação. Não existe luz onde há desafeto. Não existe luz onde há falta de amor. A gente viu na prece bonita aqui, exalada, dizendo que não existe o mal. É a ausência do bem. E não existe a treva, não existe a escuridão. Existe a ausência de luz. Então observemos como a gente precisa entender isso. Bem, como é que eu estou sendo na minha vida? E olha que é na vida, na particularidade da vida de cada um de nós. Por quê? Porque Jesus disse que é para brilhar a nossa luz. É a nossa luz. Então é cada um no seu universo. E é claro que se a gente se propõe... Olha, falar de tudo isso é muito fácil para mim, porque eu tenho uma natureza assim. Eu sou o romântico, eu sou a pessoa que se emociona, eu sou a pessoa que chora. Às vezes eu estou emburrado com a minha esposa, ela chega perto de mim, eu toco nela, pronto, acabou tudo. E não tem nada a ver da sexualidade. Esses dias eu estava com uma dor no estômago, sei lá, porque eu acho que ela é meio fria. Né, no sentido de que, eu tenho que dizer que amo, eu sou meloso. Eu digo, meu Deus, será que eu estou sendo chato? E aí, às vezes, eu fico gerando uma expectativa e ela não se envolve, não vibra ainda nesse entendimento. Aí estava sentado assim, na varanda de casa, aí ela chegou, me deu um abraço. Meu Deus, eu fui em outro mundo.
Está entendendo? Meu Deus, que coisa tão maravilhosa! Por que, gente? Quando Jesus diz que a gente precisa amar, é para que a gente possa gerar em nós esses sentimentos, que nos encoraja, que nos dá força para vencermos, para superarmos. Não é que o mundo vai mudar nada. O mundo está aí de igual, mas somos nós que vamos nos tornar diferentes para este mundo. Então que a gente possa querer esse amor, que ele vai nos dizer que, olha, é o amor a Deus acima de todas as coisas. Então não vamos amar as coisas mais do que a Deus, porque o nosso sofrimento é justamente por isso. Então a gente odeia o partido político que não é o nosso, o time de futebol, qualquer coisa que a gente não concorda, o outro que não tem a mesma crença. E a proposta de Jesus, então, não tem significado para nós. A gente precisa ouvir, estudar, entender o que diz Jesus, para que a gente possa se tornar cristão. Porque não é um ato externo, não é um batismo, gente. Olha, senão todas as pessoas que foram batizadas seriam pessoas de bem. E por que as pessoas batizadas se tornam delinquentes, assassinos, criminosos? Porque não é por si só o batismo. O batismo de João o Batista era uma decisão. A pessoa ia lá para ele mergulhar no Rio Jordão, porque a pessoa tinha decidido segui-lo. Seguir a sua orientação, os seus princípios. É tanto que os apóstolos vão dizer a Jesus: ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. São os cristãos agora, os discípulos de Jesus, pedindo para que ele nos ensine. E Jesus então vai recitar a oração dominical e vai nos dizer que é para que seja feita a vontade de Deus, tanto na terra quanto no céu. Então é a vontade dele, gente. Nós acreditamos nessa inteligência suprema. Meu Deus, o que é que tu queres comigo diante desse desafio? Dai-me forças, dai-me inteligências para que eu perceba. Mas a gente quer que o outro modifique. E a mudança do outro talvez esteja em uma atitude até simplória nossa, que a gente se recusa. Eu duvido alguém que queira brigar e você diga, eu não posso brigar porque eu te amo. Se a pessoa vai continuar querendo brigar. Pode nos acusar até de falso, não acreditar no nosso amor, mas ele vai quebrar todo desejo de violência. E é isso que a gente precisa entender. Então eu não tenho receio de dizer aos meus amigos que os amo, mas digo de forma sincera, porque se não houver sinceridade, não tem serventia. E eu não tenho receio de que brilhe a minha luz. Então vou aonde existam os problemas, na minha sociedade, na minha comunidade, e tenho plena convicção de que não sou superior a ninguém. Tenho a mesma natureza que todas as pessoas, mas eu acredito no bem, porque o bem faz bem, e o que estiver fora do bem vai fazer mal. Então eu vou brilhar conforme Jesus nos recomenda. E todos nós podemos brilhar. Para que a gente possa encerrar, eu queria abrir um livro aqui muito bonito, intitulado Almas em Desfile. Fora um livro que Hilário Silva, espírito, que a gente tem muito carinho por essa alma querida, pelas mensagens tão educativas, tão importantes para a humanidade que ele deixou. E nesse livro tão profundo, olha, Almas em Desfile,
Existe um depoimento no capítulo 23 dessa obra memorável, intitulado O Funcionário Condenado. Esse depoimento diz tudo sobre as reflexões que a gente acabou de fazer aqui. Diz tudo sobre o que é uma vida, um comportamento, uma consequência na vida espiritual e as razões por que a gente retorna para viver experiências agora reparadoras. E que muitas vezes, nos desafios da vida, a gente se revolta, aí a gente se vicia, a gente se mata, a gente quer matar o outro. E tudo isso é falta de entendimento desse processo de aperfeiçoamento que todos nós estamos inseridos. E o depoimento retrata o desencarne de João Martinho. E ele desperta no plano espiritual, fora um comerciante bem-sucedido na terra, um homem que fez grandes doações, fez grandes caridades na comunidade onde ele vivia, e ele morre e tinha consciência no plano espiritual que tinha morrido e estava extremamente infeliz. Então, teve um cortejo fúnebre muito bonito, muito adequado à sua posição, e os depoimentos de gratidão pelas coisas que ele tinha doado. Aí chegavam lá e ele acabrunhado, entristecido, sofrido no plano espiritual. Aí os espíritos via a solenidade do enterro dele na terra e voltava para ele e dizia: Martinho, estão lhe prestando tantos agradecimentos por tudo que você doou lá na terra. E o Martinho dizia: eu fui um ladrão. Aí os amigos espirituais corriam de novo para lá e via as coisas. Olha, fulano de tal disse que você é um homem memorável. Ele disse: eu roubei. E o que veio à tona de sua mente foi que no começo de sua fortuna ele roubou de sua família na divisão de uma herança. Ele começou a sua riqueza graças a, de fato, ter roubado dos seus parentes. E aí, quando ele sai da experiência, olha, aí foi um homem que foi um grande comerciante, um homem justo, correto, bondoso, que fez tantas doações daquilo que lhe sobrava, mas, no entanto, quando chegou no plano espiritual, veio a consciência que lhe acusava como sendo um homem ladrão, um homem que roubou. E assim continuou em sofrimento. E diz o Hilário Silva que 52 anos depois, ele retorna para a Terra. E agora começa a trabalhar muito cedo, aí não casa, porque ele tinha que trabalhar bastante para cuidar de 2 irmãs. E aí tudo que ganhava era para dar às irmãs, para sustentar as irmãs. Veja lá o débito, né? Olha, aí as irmãs casam. Upa, agora vou ter um fôlego. Aí a mãe adoece. E ele então passa a morar com a mãe, tendo que cuidar da mãe, trabalhar e cuidar da mãe sem tempo para ele. E tudo que ganhava tinha que sustentar a mãe querida. Só que aí algo começa a acontecer no trabalho. Ele trabalhava no banco e a pessoa do setor, que trabalhava no setor dele, estava falsificando documentos para desviar uma grande soma em dinheiro. Ele ficou assustado percebendo aquilo. E então ele começou a tirar cópia de todos os documentos que provavam a sua inocência. Ele disse: olha, eu não vou me meter nisso, mas eu vou me resguardar aqui,
por conta de que quando chegar o inventário do final do ano, que o banco descobrir, eu vou dizer que não foi eu, e vou provar que não foi eu. Então, toda semana ele chegava com a camada de papel, comprou um cofre, produziu um fundo falso que só ele sabia e colocava esses papéis nesse fundo falso desse cofre. E assim foi durante muito tempo, até que, se aproximando do final de ano, o amigo que fazia o desfalque no setor onde ele trabalha morre em um acidente de carro. Aí ele disse, bem, não é agora que eu posso revelar, porque não é justo eu revelar justamente depois que ele morreu. Eu vou aguardar no final do ano, quando eles descobrirem eu mostro. E aí, um dado momento, a mãe dele vai gravemente sendo internada no hospital e ele vai cuidar da mãe no hospital. E nesse tempo em que ele está no hospital, começa o inventário no banco. Mas como ele se ausentou da casa, alguém invadiu a casa, roubou os pertences de valor, inclusive o cofre. Aí quando ele volta, a mãe falece, ele vem com a dor do falecimento da mãe e percebe que roubaram o cofre. E ele então diz, foi alguém conivente no banco. Foi alguém que sabia que eu tinha as provas e mandou e veio aqui, invadiu e roubou. Aí quando ele chegou no banco, o inventário acusava o setor dele e ele não tinha prova nenhuma da sua inocência. Então foi condenado à prisão e foi preso. E quando cumpriu a pena, a humilhação, né, porque foi demitido por justa causa, porque ele deu um desfalque, tomaram tudo que ele tinha e ainda não deu para cumprir o desfalque, e ele, quando estava preso, nos anos que passou na cadeia, ele pegou tuberculose. Quando ele recebeu o cumprimento de pena, ele estava envelhecido, enfraquecido e tuberculoso. Então ele sai fraco, e aí agora humilhado, sem ter para onde ir, procura uma das irmãs a quem ele fez tudo durante toda a vida. E quando ele chega lá, entristecido, ela diz, meu irmão, eu não posso te abrigar. O meu marido não vai entender. Aí pega alguns trocados e diz assim, tome, isso é tudo que eu tenho. Eu vou tentar conversar com ele, volte aqui amanhã, mas hoje eu não posso te atender. Aí ele pensa na vida dele, o quanto ele se dedicou, o quanto ele fez tudo, e agora ele não tinha nada. Mas ele não se revoltou. Aí ele foi em um botequim, fez um pequeno lanche e saiu perambulando em direção a uma periferia. Saiu colhendo alguns papéis para forrar um chão, estava cansado, enfraquecido, envelhecido e disse, vou procurar um terreno abandonado e dormir. E aí ele vê uma casa em ruínas e entra nesta casa. Escuro, né? Ele vai tateando e ele tropeça em alguma coisa. Ele então pega aquela coisa, o que é isso? Parece um cofre. Aí ele pega o cofre e quando traz para um lugar mais iluminado, ele percebe que era o seu cofre, que estava aberto, mas o fundo falso estava intacto. Aí ele, meu Deus, o meu cofre. Então não foi ninguém do banco, foi realmente um malfeitor que furtou de minha casa. Aí ele forçou abrir o fundo e viu todos os papéis que provavam a sua inocência. Sentou-se no chão, pegou um fósforo, depois de ter lido um a um os papéis. Ah, como eu queria esses papéis alguns anos atrás. Iria me livrar de tanta dor. Mas é isso mesmo. Deus sabe o que faz. Acendeu os papéis, que não servia mais para nada, e deitou-se do lado e tossiu. E tossiu e depois silenciou-se. O corpo não tinha mais vida.
O Martinho foi encontrado alguns dias depois com um corpo carcomido pelas formigas, onde os cachorros que mexiam em seus ossos chamou a atenção das pessoas. A sociedade, de fato, não percebeu sequer a morte do Martinho, mas a sua alma, o seu espírito eterno, é assistido no plano espiritual, agora leve, depois de ter reparado seus débitos. Na família que furtou, devolveu a cada um o que lhe era de direito, reparando na sua alma a lacuna da agressão da lei. E, no entanto, aquele Martinho de outrora, que teve um enterro de tantas pompas, o espírito sofria. O Hilário Silva, portanto, nos convida a pensarmos o valor dos desafios a que nós precisamos enfrentar na vida, que cada um, de forma tão minuciosa e escolhida por Deus, é entregue a cada um de nós, para que a gente possa, com dignidade, coragem e determinação, vibrando e a nossa luz, nos tornarmos felizes. Voltemos, meus irmãos queridos, para as nossas vidas e olhemos os desafios lá existentes com o olhar agora de cristão, do espírita que reconhece a vida do espírito e, pedindo forças a Deus, vamos brilhar a nossa luz, independente do tamanho do problema que temos que enfrentar. Que a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser o grande farol a iluminar o nosso caminho e que possamos, com as bênçãos dos céus, superar todo e qualquer obstáculo colocado por nós mesmos, com a certeza de que Deus nos ama e tudo que Ele faz é bom. Muita paz.